Olá, alunos! Hoje nós vamos revisar o conteúdo estudado nas aulas passadas, que são falando da Grécia e Roma Antiga, duas civilizações que fazem parte do período clássico. Então, vamos iniciar por a Grécia Antiga. Então, onde ficava a Grécia Antiga? A Grécia, ela vai ficar compreendida entre a Península Balcânica e vai até a Ásia Menor. O território grego ele é dividido em Grécia continental, Grécia peninsular, Grécia insular, que são as ilhas gregas, colônias gregas, que é a Ásia Menor, norte da África, Península Ibérica, que corresponde à Espanha e Portugal, sul da Itália, também conhecida como Magna Grécia. Vamos agora entender as características da região. Então, de modo geral, o relevo das penínsulas e ilhas era montanhoso e entremeados de pequenas e férteis planícies isoladas umas das outras. Ponto importante a ser destacado nas cidades-estados gregas, que eram as cidades, das polis gregas, elas tinham autonomia política, né? Elas eram separadas e tinham essa autonomia política. Cada um tinha a sua forma de organizar a sociedade. Mas o que unia e assemelhavam os gregos eram os aspectos culturais, linguísticos e religiosos. Já falando da história grega, a história grega ela é dividida em períodos. Nós temos aí o primeiro período, chamado Micênico ou Pré-Homérico, que é onde se destaca a migração e o assentamento dos povos vindos do norte da Península Balcânica e os fundadores da cidade de Micenas. Depois tem o período Homérico, que é onde destaca os dórios, que se fixam na região e impõem um domínio violento e onde ocorreu a primeira diáspora grega. Depois vem o Arcaico, que é onde vai ter o desenvolvimento das cidades-estados, ou seja, das polis. O outro nós temos aí o Clássico, né, que é o apogeu das cidades, principalmente de Atenas e Esparta, e o período helenístico, que vai destacar a crise das polis gregas, invasão e domínio da Grécia pelos macedônios. Falando das polis, ou seja, das cidades gregas, as principais eram Atenas, Esparta e Corinto. Para falar da Grécia Antiga, nós não podemos deixar de falar de Atenas, a cidade berço da democracia. Então, não foi no mundo grego antigo que se falou pela primeira vez em democracia. Essa democracia não era ampla, tinha restrições, como somente homens atenienses e maiores poderiam participar. Então, a gente vê que a democracia, o primeiro requisito de democracia surgiu em Atenas, na Grécia, porém, era uma democracia altamente restrita. Pontos importantes das cidades gregas, ou seja, como era organizada a estrutura das cidades gregas, tinha a ágora, que era uma praça. Era nesse local onde se acontecia a democracia direta, ou seja, as decisões mais importantes eram discutidas e decididas ali no espaço público. Tinha também a Acrópole, que é o local mais alto da cidade. A função dessas acrópoles era de proteger as cidades gregas. Também é lá que construíam os templos de adoração aos deuses, como é o caso em Partenon, lá em Atenas, e eles tomavam decisões administrativas também nesse local. Os gregos se destacaram em diversas áreas. A gente pode ver em ciência, matemática, filosofia, pedagogia e a história. O considerado pai da história foi um grego, Heródoto. Na literatura destacaram-se obras de Homero, a Ilíada, que fala da Guerra de Troia, e a Odisseia, que conta a história de um herói, Odisseu, Ulisses. Já a religião, os gregos eram politeístas, adoravam vários deuses. Esses deuses faziam parte da vida dos gregos, tinham forma humana, comportamento humano. Existia também os semideuses e as histórias dos heróis, homens que realizavam grandes feitos. Também não podemos deixar de falar das construções gregas. Os gregos se destacaram por suas grandes construções nos estilos jônico, dórico e coríntio. A gente vê aí na imagem que cada uma tem a sua peculiaridade. Outro ponto são os teatros gregos, né? A dramaturgia, que foi desenvolvida, né? Comédia e tragédia. Na Grécia Antiga, a gente vai falar agora de um
ponto interessante e que a gente conhece, são os Jogos Olímpicos, que surgiu na Grécia, né? Os Jogos Olímpicos, eles eram um festival religioso para honrar a Zeus. Eram excluídos de participar dos Jogos mulheres, escravos e estrangeiros. Os Jogos ocorriam na cidade de Olímpia em homenagem a Zeus, que ocorria a cada 4 anos, com um período de tempo entre 2 encontros, conhecido como uma Olimpíada. As primeiras Olimpíadas foram realizadas em 776 anos antes de Cristo, com apenas uma modalidade, a corrida de 200 metros, chamada de estádio, o que nos deixou a palavra estádio. Agora vamos revisar um pouquinho a Roma Antiga. Então, o Império Romano, ele vai estar localizado na Península Itálica, que é conhecida como região do Lácio. Esse Império Romano, ele estava dividido nos territórios entre parte da Europa, Ásia Menor, norte da África e Mar Mediterrâneo. A gente viu aí, né, que as duas linhas que mostram a origem de Roma está na mitologia Roma, né, com a história de Rômulo e Remo, e também pelos processos migratórios latinos, etruscos, gregos, entre outros povos que passaram por a região e deram origem aí a Roma. A história romana, ela é dividida em 3 períodos. Monarquia, que é onde o rei exercia as funções de executiva, judicial e religiosa. Contava com a Assembleia Curiata, que era formada por 30 chefes das famílias do povo, e o Senado, que era composto por patrícios e assessorava o rei. O rei etrusco Tarquínio foi derrubado no ano 500 a.C. por seus atos tirânicos. Com isso, marcou o fim da monarquia. Depois veio a República e os triunviratos. A República foi um governo onde 2 dirigentes chamados de cônsules fazia parte, e depois veio os triunviratos, que onde a gente pode estar citando esses cônsules, Pompeu, Crasso e Júlio César. Esse período foi marcado pela luta de classes entre patrícios e plebeus. Depois veio o Império, que durou quase 5 séculos. O Império, ele era dividido em 2 momentos, Alto Império e Baixo Império. A sociedade romana era dividida em 4 grupos. Os patrícios, que eram cidadãos com posses e direitos. Plebeus, livres, sem direitos e poucas posses. Clientes, viviam sob o domínio dos patrícios. E os escravos eram conseguidos a partir de guerras ou dívidas. Já na arquitetura romana, a gente pode estar citando o Coliseu, os arquedutos e os arcos, né, que são construções grandiosas. E que essa arquitetura também representou conquistas militares. A Roma Antiga, ela sofreu algumas influências da civilização grega, como, por exemplo, eles tinham aí uma visão humanista de mundo. Os gregos também eram bons oradores, tinham sistemas jurídicos e adoravam os provérbios. Quem nunca ouviu falar todos os caminhos levam a Roma? Também a gente dá destaque aí para a origem da língua portuguesa, né, que se originou do latim e que a origem latina vem lá da região do Lácio. Então, gente, a nossa revisão é isso, né? Espero que tenha clareado mais sobre essas 2 civilizações. E agora nós vamos fazer a nossa atividade. Então, gente, tchau, tchau e até a próxima aula.